E aí galera, beleza? Eu sou o Hercules, criador do canal Sparkcast Tutoriais, e hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre instruções. A gente já tem um vídeo mais antigo falando sobre instruções, várias formas de utilizar, mas hoje a gente vai, além de rever tudo aquilo, fazer de uma forma mais atualizada e outros usos que vocês podem dar para poder ativar e desativar as instruções do seu efeito. Bom, primeiro eu quero dizer, pessoal, que eu estou viajando, então não estou gravando no meu PC habitual e vão ficar duas linhas pretas, uma aqui em cima e outra embaixo. Eu não consegui arrumar aqui por algum motivo, o Streamlabs OBS não está me ajudando, então a gente vai ter que gravar dessa forma aqui mesmo, tá? Então vamos lá. Beleza, vocês podem ver aqui que eu estou utilizando instruções. Eu estou utilizando 5 instruções. E o que eu quis exemplificar aqui é que caso o seu efeito tenha várias coisas, vários usos para você poder utilizar as instruções, você pode mostrar. E também, se eu tocar na tela, as instruções vão simplesmente sumir. Que seria no caso se você estivesse dando play no seu jogo, se você já estivesse executado essa ação que você gostaria, que você estava dizendo aqui nas instruções. E é basicamente isso que a gente vai fazer hoje. Primeiro eu vou abrir o meu Patch Editor aqui. Vou deletar tudo que está aqui. E eu vou te mostrar primeiro qual que é a forma mais simples para você criar instruções aqui bem rápido para o seu efeito. A forma mais simples é você vir aqui em Device, Custom Instructions, e aqui se você clicar aqui, você vai receber apenas a caixinha, mas aqui no On Opening você consegue escolher essas aqui que são as 5 opções mais utilizadas, então eles deixaram aqui como atalho. Mas se você quiser ver outras opções, você pode vir aqui em See All Instructions, e aqui ele é dividido por 3 menus. Então a gente tem os menus, o menu do Face Tracking, ou seja, para efeitos no rosto, o Target Tracking, que seria efeito de rastreamento de imagens e tudo mais. E aqui por último você tem o Plane Tracking, que seria o rastreamento de superfícies, né? Chão, uma mesa, coisas do tipo. Então, dependendo do seu efeito, você pode selecionar a abinha aqui e já escolher mais ou menos o que você quer. Então, eu vou usar qualquer um aqui, cliquei no primeiro, e ele automaticamente vai criar aqui esse patch para a gente. O que esse patch aqui está dizendo? A gente está utilizando o runtime, para quem não sabe, o runtime é responsável pela contagem do tempo, então ele conta quanto tempo se passou desde que o seu filtro foi aberto, então se você abrir o filtro, a partir desse momento ele começa a fazer a contagem de segundos, e então se a gente criar um value aqui, ó, apenas para pegar esse valor, a gente vê que ele está aqui no número 29, então já foram 30 segundos, e se a gente der o restart aqui na nossa cena, ele reseta essa contagem. Então, aqui a gente está utilizando uma lógica chamada less than, ou seja, quando for menor do que, ele vai ativar tal coisa. E aqui a gente deu o input desse valor, que seria o valor que a gente definiria como sendo, quando for menor do que 5, ele ativaria aqui a nossa instrução. Então, se eu ativar aqui o enable, ele aparece a instrução, e se desativar, ela some. Então aqui ele está utilizando um conceito bem simples, ou seja, menos de 5 segundos que você abre o efeito, ele vai te mostrar essa instrução. E aqui embaixo está a instrução que a gente definiu aqui no nosso menu. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, 40 segundos, eu posso dar o restart. E quando der 40 segundos, ele vai desativar a minha instrução. Então isso aí depende bastante de quanto tempo você quer deixar a sua instrução e como você quer que ela funcione. Agora, se você quiser diferente, a gente pode utilizar outras opções, como, por exemplo, para você passar mais de uma instrução. Você tem aqui o método if then else, ou você tem também do option picker. Isso. Quando você vai utilizar o if then else, você pode vir aqui e utilizar como text. A gente vai precisar de um texto. Então, se eu copiar esse aqui, vai ser 1. Posso passar aqui para o meu token. E se eu desativar essa condição, vocês podem ver que vai aparecer nada porque eu não coloquei outro. Para você pegar outras instruções, para você saber o que você precisa para poder colocar aqui os códigos, você vem em Project, editar propriedades, Capabilities e aqui tem o Instructions. Se você não tiver o Instructions é porque você não criou uma caixinha ainda, mas você pode adicionar o mais aqui e colocar Instructions. Então o que eu vou utilizar aqui vai ser uma instrução custom. Aqui você vem no mais e aqui você seleciona o que você quiser, tá?
Então, coloquei várias aqui, tá? Vocês podem ver aqui que a gente tem um token, e é exatamente esse token que a gente precisa. Então, se você der 2 cliques nele, ele já vai copiar o token para você, e basta que você colhe aqui. Então, a instrução aqui eu vou ativar, e quando eu ativar essa condição, ele vai mudar a instrução. Eu estou utilizando o mesmo token nas duas. Deixa eu pegar outro token. Swipe up, esse aqui. Ctrl C. Ok, então deslize para cima, ou este efeito usa imagens que piscam. Beleza, então eu estou utilizando duas instruções através de uma condição. Então, por exemplo, eu quero que quando eu der o Screen Tap, quando eu tocar na tela, ele ative para mim essa condição. Então eu posso colocar aqui, quando eu der o Screen Tap, ele vai ativar, mas se eu clicar de novo, ele vai desativar. Se eu quiser que ele somente ative, eu posso ligar aqui no Turn On. E pronto, simplesmente você pode clicar várias outras vezes e ele não vai voltar para outra condição que a gente colocou aqui. Outro jeito que você também pode fazer é através do Option Picker. Então, para a gente poder utilizar ele, você tem também que alterar o Option Picker para Text. E agora a gente consegue passar um texto. E aqui em cima a gente passa uma opção. Mas primeiro vamos colocar os textos aqui. Então, do mesmo jeito, editar propriedades, capabilities, instructions, custom instructions. E agora eu vou copiar aqui vários capabilities, instructions, custom instructions, do mesmo jeito. Então, vocês podem sempre vir aqui para copiar todas as instruções que vocês querem utilizar. Eu vou copiar 5 para poder mostrar uma coisa para vocês, mas não precisa limitar, tá? Você pode colocar quantas você quiser. A gente tem um limite aqui de 36 ou 38, não me lembro bem, que é o limite do Option Picker. Obviamente que você não vai utilizar tantas instruções assim, né? Uma coisa super importante, pessoal, é que as instruções que você vai utilizar no seu filtro, elas têm que ser apenas as instruções aqui que você tem padrão no Spark, tá? Você não pode criar um plane ou criar uma imagem no Photoshop e depois trazer para cá falando que meu jogo você precisa fazer isso ou aquilo. Essas instruções personalizadas, elas são proibidas pelo Spark. Você apenas pode utilizar as instruções que você tem aqui dentro do programa. Beleza, então o que está acontecendo aqui é que a gente tem o token e o que a gente está passando aqui é a opção 0. Se eu alterar aqui para 1, ela muda para outra. Se eu alterar aqui, ela muda para outra. Aqui ela vai mudando até a opção 4, né? Como vocês sabem em matemática, aqui em programação, a gente sempre começa contando a partir do número 0. Beleza, se eu quiser criar uma animação que vai fazendo a mudança automática entre esses aqui. Eu vou criar aqui um Loop Animation. Aqui, no Progress, como vocês sabem, ele começa de 0 e vai até 1. Para a gente poder fazer essa mudança aqui em 5 opções, eu vou utilizar aqui algo bem básico, que seria o Multiply. Então eu vou ligar o Multiply aqui no meu Option e vou colocar aqui 5, que é correspondente à quantidade de opções que eu tenho. O Loop Animation, a duração dele está de 1 segundo, então se eu colocar 5 segundos, ele vai ficar mostrando as 5 instruções e cada instrução durando 1 segundo. Se você quiser que cada instrução dure 2 segundos, você pode aumentar aqui dobrando o Loop Animation para 10, assim cada instrução vai ficar ativa por 2 segundos. Beleza, ok, bacana, a gente já criou essa lógica aqui, mas e como que eu faço para desativar a minha instrução a partir do momento que eu tocar na tela, por exemplo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Para você ativar, você pode jogar aqui o Screen Tap, ligar aqui diretamente no Loop Animation, e aqui acontece o primeiro problema. Mesmo que você ligue aqui no Turn On, o seu Loop Animation vai começar desativado. Então se a gente resetar, ele não está dando play na animação. Para isso, a gente utiliza uma coisa bem básica aqui na lógica, que é a função Not. Quando a gente cria aqui um Not, ele vai fazer a negação daquilo que a gente está dizendo anteriormente. Então, se aqui ele era desativado, quando a gente utilizar o Not, ele já vai iniciar automaticamente ativado. Então, a gente pode ligar aqui nos dois.
Beleza, tá aqui. Então ele está ativado a animação e a gente também está ativado aqui o Enable, ou seja, a visibilidade da nossa instrução. E a partir do momento que eu tocar na tela, ele vai desativar. Se eu tocar na tela de novo, ele vai ativar, porque a gente está utilizando aqui o Flip. Caso você queira que, quando você tocar apenas uma vez, ele desative as instruções e elas não apareçam mais, basta que você altere aqui o seu Screen Tap para o Turn On. Então, se eu utilizar aqui um Turn On, toquei na tela, ele some as instruções. Então, toquei na tela e some as instruções, você pode clicar várias vezes, que ele não vai ativar novamente e você não vai ter mais esse problema. Então, galera, uma coisa importante é que vocês não precisam se ater aqui ao Screen Tap, tá? Qualquer outra coisa que você for utilizar vai funcionar também. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, deixa eu pegar o Blink aqui, por exemplo. Então, deixa eu arrastar. Estou arrastando aqui, beleza. Então é o seguinte, ele começou ativado, a partir do momento que eu pisquei, ele desativou as minhas instruções. O Blink foi só um exemplo, tá? Para te mostrar que não tem limitação, você pode colocar qualquer coisa, por exemplo, abrir a boca, fazer cara de beijo, qualquer coisa do tipo, para você ativar ou desativar as suas instruções, e também ele desativa aqui o seu Loop Animation para não ficar rodando à toa, né? É mais uma questão de configuração para você não ficar gastando processamento à toa com o Loop Animation, por exemplo. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Esse vídeo aqui a gente trouxe algumas mudanças, mas não tem muita coisa diferente para poder adicionar, apenas que a gente consegue criar bem mais fácil agora do que era anteriormente. Então, eu acho que a gente conseguiu resumir bem as formas que a gente consegue utilizar aqui uma instrução. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber as notificações e seguir a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais, que a gente sempre está postando muito lá e fazendo várias interações com as pessoas, além de tirar dúvidas, é claro. Então, valeu galera, falou e até o próximo vídeo.